Opa, gurizada, antes de antemão já vou avisar, desculpa aí por estar igual seu pai, sumindo em mês assim, mas acontece. Mas deixando essa relação tóxica um pouquinho de lado, vamos falar sobre Arcane, que é o vídeo de hoje. Ou, como eu gosto de dizer, o tal do anime do LoL. Te faço um favor, melhor eu sumir. Foi mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção. Só sei que Bem, mas como já tem um tempinho que lançou a primeira temporada, eu vou fazer um breve resumo para tanto quem não viu, para tanto quem viu, só relembrar um pouco da história da primeira temporada. A história se passa em Piltover. Piltover é uma cidade dividida em duas partes, o lado alto e o lado baixo. E nos é apresentados os dois protas da história, sendo elas Violet e Powder, moradores de Zal, ou seja, pobres, que após a morte de seus pais foi cuidada por um bartender Vander, as que em pleno dia tiveram a bela ideia de fazer um tal do saque surpresa, vulgo roubo, né? Mas pelo azar do destino, eles acabaram invadindo a casa de Jace, um cientista que estuda magia, o que é bem proibido em Piltover. Durante o roubo, a Powder acaba achando umas bolinhas azuis, as famosas Hextech, e ela acaba fazendo uma coisa assim que vai ser muito normal daqui pra frente, que é a Powder fazer merda. Acontece que alguém chega na porta, então eles precisam sair dele correndo. Na hora da pressa, a Powder, nossa fazedora de merda favorita, acaba deixando uma dessas pedrinhas cair. Bem, quando eu expliquei que essas pedras são muito frágeis, ou seja, quando ela tocou no chão, explodiu o prédio inteiro praticamente. Eles até conseguiram despistar os guardas e descer novamente pra Zal. Eles acabaram encontrando outro pessoal e tendo que disputar pelo saque, ou seja, o que eles roubaram. Powder sai correndo pra se salvar e pra salvar as coisas que eles tinham roubado, mas outro cara vai atrás dela e ela vê que ficou sem saída. Em uma ação desesperada, Powder joga as coisas deles no mar pra tentar conseguir fugir do cara. Realmente, funciona, mas eles perderam tudo agora. Bem, todo mundo fica sabendo disso, porque houve um roubo e explodiram pedra em Piltover, que é a cidade alta. Porque tinha um trato entre o pessoal de Zal não subir pra Piltover, que o trato era o seguinte: se você subir, vamos te encher de bala. Aí o Vander, que é o cara que cuida da Powder tanto da Violet, dá um sermão nelas, ou seja, porque elas invadiram, fizeram muita bagunça e perderam tudo. O que você tem na cabeça? Foi um saque surpresa. Não, você explodiu um prédio. Isso foi surpresa. Ah. E nos dois amigos delas, que eu sinceramente não lembro o nome, eu chamo de amigos foda-se. Porque eu vou te dar um exemplo bem simples: não tem uma cor de cabelo legal, não tem uma roupa legal, ele não importa pra história. O que acontece é que, como é uma coisa muito escandalosa, os guardas descem até Zal e precisam levar alguém pra ser culpado. O Vander é alguém muito influente dentro de Zal, ou seja, ele provavelmente vai saber. Então os guardas confrontam ele e, como ele não quer entregar as crianças, ele decidiu assumir essa pica. Porque, bem, o Vander sabe como é que é o tratamento dos policiais quando eles descem em Zal. Eles não descem em Zal pra brincar, eles descem pra meter bala, irmão. Então rola até um conflito da Vai não querendo que o Vander seja levado, mas ele se entrega e o Vander é levado. Mas aí até que o Silco, um dos homens mais influentes de Zal, do parte desse submundo, intervém e acaba sequestrando o Vander, que tava sendo sequestrado. O Silco também é um fabricante de uma droga que deixa a pessoa super forte, mas também tem um efeito muito colateral. Além da pessoa ficar viciada, o efeito é temporário, ou seja, depois disso você vai ficar todo zoado e viciado. Essas crianças se juntam pra tentar salvar o Vander. E tinha duas coisas principais pro plano. Primeiro, conseguir salvar o Vander. Segundo, deixar a porra da Powder em casa, porque onde ela se mete dá alguma merda. Bem, até dava dando certo, porque a Vai tava descendo cacete na porrada de gente lá. Aí o Silco decidiu apelar usando um cara, aquele ladrão que eu tinha citado. Ele deu aquelas drogas pra ele, deixando ele tipo assim, super bufado. Diante dessa situação é bom lembrar que a Powder, ela foi escondida, lembrando que ela pode ter ficado em casa. Ela lembra que as bolinhas azuis no bolso dela explodem tipo assim, prédios. Então o que ela faz? Ela pega isso, faz uma bomba e joga dentro da casa e foda-se. A Vai disse que eu não podia vir porque eu iria atrapalhar. Então eu vou atrapalhar. O importante é participar. Pentakill. Eu acho que ela só esqueceu de habilitar o fogo amigo, porque o amigo chato dela morreu, e o cara que era pra matar mesmo tá vivão, porque sobrou só ele, o Silco, a Vai e o Vander. O resto tudo morreu, porque ela literalmente explodiu uma bomba com todo mundo dentro. E quando o monstro vai pra cima da Vai, aparece ele, Vander, só que dessa vez usando as drogas do Silco. Sim, ele usou as drogas do Silco pra poder salvar a Vai. Ele acaba morrendo, porque ele já não tava bem, e depois disso ele realmente esgotou tudo que ele tinha. Sim, a Vai fica putaça com a Powder, com razão. Ela começa a escrachar a Powder, falando que ela dá azar e vai chorar no beco. Só que enquanto ela chorava, quando ela foi voltar pra Powder, ela acabou sendo sequestrada por um dos guardas que trabalhava pelo Silco. Então, na visão da Powder, ela acabou sendo abandonada pela própria irmã. Aí reaparece Silco, consolando Powder, por ele ter uma certa similaridade com a Powder, e assim se começa a construção do melhor personagem de Arcane, Jinx. E bem, a Vai é presa, e infelizmente, rapaziada, o crime não tá compensando.
E depois disso a gente é jogado lá pro futuro. Tem alguns personagens importantes que eu não vou estar citando, mas mais pra frente eu vou dar uma explicação breve do que eles são. E é nos apresentado Caitlyn, que eu vou chamar de Kate porque eu acho mais fácil. Filha da Cassandra Kirama, uma das conselheiras de Piltover. São 7 conselheiras que Piltover tem, ou pelo menos tinham, né? Bem, para ela poder investigar sobre as Lagos Silco, ela precisava de alguém que sabesse o que estava acontecendo lá. Ou seja, ela foi atrás na cadeia para procurar alguém que sabia sobre isso. Acontece que a pessoa que ela foi procurar acabou morrendo pela própria Vi na cadeia. E a Vi é uma das pessoas que sabia o que acontecia lá. Ou seja, tinha que ser ela porque era o que tinha. Sendo assim, ela faz um trato com a Vi que ela vai ficar livre por esse tempo enquanto ela ajuda ela. Enquanto isso, Jace, o cientista que eu mencionei anteriormente, e Victor, seu braço direito, fizeram uma nova Hextech, ou seja, uma nova fórmula, que agora não explodem só de encostar em qualquer coisa, então é mais segura. Acho que dessa vez vai dar certo. Isso é seguro? Relaxa. Acaba acontecendo depois da confusão que teve no conselho, porque bem, magia é proibida em Piltover e Hextech é praticamente magia em bolinha. Bem, eles acabam aceitando o Hextech em Piltover e até que eles conseguem criar os Hex Portais, que são, né, portais, porque já diz o nome, né? Bem, quando eu falo bolinha, eu vou estar me referindo a Hextech, certo? Depois disso, a Jinx invade o lugar e consegue roubar uma dessas bolinhas de Hextech. Ela faz uns experimentos ali, mas não é mostrado exatamente o que ela faz com esses Hextech. Jace e Victor acabam criando um núcleo Hextech, que é algo bem mais poderoso que o próprio Hextech em si. Então eles chamam Heimerdinger, que é alguém que já teve o contato com essa tecnologia há algum tempo atrás, e é um conselheiro que realmente teve muito interesse no Hextech. Bem, uma coisa bem importante que eu acabei esquecendo de falar é que o Jace virou um dos conselheiros de Piltover, porque é muito importante ter alguém que sabe sobre essa tecnologia num cargo tão importante. E o Heimerdinger, sendo alguém que já teve experiência com essa tecnologia, diz que é muito importante destruir isso porque é muito perigoso. Ele mesmo fala que já viu uma nação sendo destruída por causa disso. E bem, o Jace não aceita muito bem isso e acaba focando uma reunião no conselho, que nesse final acaba decidindo aposentar o Heimerdinger contra a vontade dele. O cara foi literalmente demitido pelo novato, cara, é incrível. Então nesse meio termo, o Silco acaba descobrindo que a Violet está viva, porque, bem, o guarda que trabalha pro Silco tinha o dever de, sei lá, matar ela ou tirar ela de vista, tirar ela do mapa. Então ele faz um plano com esse guarda. Enquanto o Jason esperava a reunião do conselho começar, esse guarda veio lá e jogou verde pra ele, falando que era bom revistar as pessoas lá de baixo e fazer, tipo, um revistamento quem passa pela ponte, porque, tipo assim, tem defensores com medo de ser lá embaixo, porque o Zaun tá se tornando um perigo, e assim eles possam investigar e achar a Vi, porque bem, ela vai ter que ser revistada na ponte, e a ponte era a forma de vir pra Piltover. Mas bem, meio que ele realmente não precisa disso, porque bem, o Silco acaba achando ela, porque enquanto a Violet e a Kate vão para um lugar totalmente insalubre, onde fica as pessoas que estão viciadas na droga do Silco, e simplesmente já perderam tudo que tinha. E bem, a Vi acaba se machucando, então a Kate vai atrás de um remédio pra ela, e para isso ela tem que vender a própria arma em troca de um remédio. Enquanto a Kate tenta salvar a Vi, acontece que um dos viciados acaba falando pro Silco onde ela tá. Em resumo, acaba que eles acabam se encontrando e eles têm que derrubar a casa no Silco e os capangas dele pra conseguir fugir. É claro que o Silco não morreu nem nada, mas foi só por distração. Numa dessa, a Jinx acaba batendo uma crise existencial lá, ela decide chamar a irmã, como um silenciador que ela tinha dado há muito tempo atrás. Bem, até rolou um momento bonito até antes da Kate chegar, né, porque a Kate é uma defensora. Porque bem, a Jinx tinha até sido avisada pela Sevika, que é uma pessoa que trabalha com o Silco, que a Vi tava como uma defensora, mas bem, ela preferiu não acreditar, porque bem, é a irmã dela, né, ela veio de Zaun, não faz muito sentido. Então, meio que acaba que a Jinx acaba tendo umas paranoia, começa a ouvir vozes, né, porque esqueci de falar isso, a Jinx tá escutando vozes do pessoal que ela matou naquela vez, dos amigos dela que ela matou naquele dia, aquele cara chato e aquele cara que parece uma geladeira, porque, né, ela tá bem biruta das ideias, ela não tá bem. Bem, aparece os Fogolumes, então, que também queria Hextech. Bem, eu poderia até dizer que rolou um conflito, mas eles tomaram literalmente um cacete. Então, a Caitlyn e a Vi são levadas pelos Fogolumes. A Vi acorda de frente porque poderia ser supostamente o líder dos Fogolumes, e é nos revelado que ele é Echo, aquele garoto lá do começo da história, que eu não tinha citado ainda, também conhecido como chefinho. O Echo explica que ele ficou naquela forma violenta porque a Vi tava como uma defensora, ou seja, ele também não fecha com o defensor. Então é mostrado o suposto refúgio do Echo. Refúgio entre aspas, né? Quase uma mini cidade ali, um abrigo. Seu diferencial de ter aquela árvore enorme no meio, que vai ser mais importante na história depois. Eles acabam tendo que passar pela ponte, mas tá rolando aquele famoso senhor em quadro, né? Olá, senhor. Abordagem simples da polícia. Documento, por favor. Parece que Jinx também tava na ponte, mas escondida. E ela manda umas bombinhas em forma de vagalumes pros guardas. Mas então Caitlyn e Vi continuam o caminho enquanto Echo luta contra Jinx. Na minha opinião, uma das melhores lutas da temporada. Porque são dois personagens que eu mais gosto da série e a trilha sonora tava incrível, junto com a coreografia, que tava sensacional. Então, levando em consideração que eu falei luta, não foi bem uma luta, porque a Jinx tomou um cacete, só foi uma na cabeça. Então corta pra Jace e Silco tentando fazer um acordo, que supostamente seria um tratado de paz entre Piltover e Zaun.
sendo assim que Zal vira uma cidade própria, ou seja, separada de Piltover. As partes do contrato era que Silco tinha que entregar a Jinx, então, por causa disso, o contrato não é feito, porque o Silco jamais entregaria a Jinx, né, sua filha. Depois disso, Jace convoca uma reunião no conselho sobre esse tratado de paz com Zal. De início ninguém aceita de primeira, porque o pessoal tem um certo preconceito contra o pessoal de Zal, porque tecnicamente eles são selvagens, palavras deles, não minha, ok? Meio a isso, a Jinx vai cobrar o Silco, porque bem, a vai tá viva, seio de ser traída também, né, porque se o Silco aceita o contrato, a Jinx roda. Bem, dá a louca nela, ela sequestra o Silco, a Caitlyn e a vai. Ele troca do lado, o Silco tá errado, a vai tá te manipulando, mas no fim não leva a nada essa conversa. A Caitlyn acaba se soltando, a Jinx vai para ela, quase mata ela dando uma na cabeça dela. Bem, a Jinx começa a enlouquecer de novo, a vai e o Silco começa a discutir, no meio dessa ela pega uma minigun e atira sem querer no Silco. Olha o que vocês fizeram. Foi você que atirou? Como você pode Como assim? Eu não fiz nada. usar argumentos lógicos contra mim? Depois disso, ela ativa o modo sério, sem nos mostrar onde ela usou a Hextech, que foi numa bazuca em formato de tubarão. Sem numa dessa louca aí que ela tava já, ela vai lá, pega a bazuca, sobe no telhado e atira bem no conselho de Piltover, literalmente na sala do conselho, que por azar do destino tava quase aceitando o contrato entre Zal e Piltover. Bem, se pá, eu acho que não vai rolar mais esse contrato, viu? Só talvez. Com isso acaba a primeira temporada e finalmente vamos pra segunda, né? Caso você não pula essa parte, que não tem problema, tá de boa. A segunda temporada começa com o resultado da explosão do conselho. E bem, levou literalmente metade do conselho inteiro. Pior de tudo, levou o Victor, que tinha nada a ver com aquilo. Isso numa tentativa desesperada. Tenta usar o núcleo Hextech, que acaba se fundindo ao Victor. Ele literalmente num cubo. É importante que ele tá vivo, eu acho. Depois de ser cortado pro funeral da mãe da Caitlyn, como eu tinha dito anteriormente, é uma das conselheiras de Piltover, a Cassandra Kierman. Depois disso, o Salon, um pouquinho influenciado pela merdada, a mãe da Mel, sugere fazer uma invasão a Zal. E depois disso, a Caitlyn naquela choramingada básica pra vai entrar na PM. Só que ela recusa, os pais delas morreram pros defensores, no caso os PM, do jeito que eu vou chamar agora. Depois disso, a Violet tem a melhor decisão para se fazer quando os problemas se acumulam. O famoso vamos tomar uma. Mostrado que a Caitlyn tá tendo alucinações, tanto com a Vi, com a Jinx e com a mãe dela que agora tá morta. Meio disso, a Vi acaba encontrando um cara gigante lá deitado na rua, que no dia seguinte os dois acordam jogados no meio da ponte embriagados. Depois disso, ela acorda com dois PM cumprimentando ela, a PM Ruiva e o PM Peixe, assim que eu vou chamar. Ruiva é a Maddie e o Homem Peixe eu vou chamar de Homem Peixe mesmo. Os dois vão pro memorial dos 3 conselheiros que morreram no ataque da Jinx. São eles Spook, aquele robôzão lá, Tormund Haskell e Cassandra Kierman. E bom, para entrar no memorial, todo mundo tem que ser revistado. E no meio desse pessoal tem uma pessoa com um lençol tampando o rosto, que eu achei nada suspeito. E durante o memorial, a Vai acaba olhando para os guardas e vendo que ele tem uma tatuagem. Bem, a Vai reconhece aquela tatuagem como sendo do pessoal lá de Zal, que é o pessoal de baixo. Agora, como só ela viu, eu não sei, porque provavelmente o pessoal de Piltover vê tatuagem como coisa de bandido. Ela fez que é tarde demais, o guarda já consegue subir no palco e dá só uma coronhada na Mel. Depois disso, que aquela mulher com cortina na avó revela-se um fã de Chainsaw Man. Agora tudo bem, agora com... Caralho! Eles não viram essa mulher entrando com a motosserra, viado. Tipo assim, revistaram ela, como é que não viram a motosserra? Depois disso começa o ataque, o plano 5 mostrando já do teto. Bem, enquanto todo mundo corre, os PM tentam proteger os conselheiros, aquela vilã do Max Steel vai atrás do Jace. Onde que a mulher é uma motosserra com LED pra cima do Jace, o Jace estava no 100% Jesus. É que nesse pega-pega, o Jace acaba achando um martelinho e dá só uma na cabeça do vilão do Max Steel. Acho que nosso amigo Chapolin só esqueceu de finalizar a mulher, porque ela levantou e deu só uma no Jace. Quando faltava um pouquinho pra finalizar, aparece ela, vai, dando só uma no vilão do Max Steel. Mas bem, ainda falta 3 bichão pra derrotar, e 2 já foi muito sacrifício. Faltava, né, porque o grupo da metade chegou destroçando todo mundo. Salvando entre aspas, né, porque o memorial foi arruinado já. Depois disso, a Caitlyn fica super puta e fica naquela vibe do tem que matar mesmo e acabou. Depois disso, ela vai na reunião do conselho, sem ser chamada. Bem, ela já chega metendo pau na mesa, e quando o Salo fala que é uma reunião fechada do conselho, porque realmente é, ela já manda o carrinho Hot Wheels canar dele. Ela chega falando que vai invadir Zal e que tem um plano, porque lembra, ela herdou uma chave Kirama, que é uma chave que tem várias informações. Guria ficou bem Bolsonaro das ideias. Bem, você lembra que o Jace e o Victor tinha feito um acordo que não ia usar um Hextech pra fazer arma? Então, Jace fez esse contrato na bunda, porque ele já fez as armas. Porque, sendo sincero, eu acho que esse acordo nem existia, porque ele tinha feito o martelo, tanto quanto a luva, que eu nunca ninguém vi usando isso pra utilidade sem ser violência. O famoso espanca pobre e outro esmaga pobre. Mas bem, aqui ele informa a sua equipe. O cara estava bebendo com a Vai, o Homem Peixe, o Haluka, que eu vou chamar de Emília por motivos bem óbvios. Vai, sim, ela aceitou entrar pra PM. A famosa topa tudo pro buceta. Mas com um diferencial, agora Caitlyn tem uma arma Hextech. Depois disso é mostrado como é que a morte do Silco abalou totalmente Zal, que praticamente ele era o líder de Zal. Bem, ele morreu, agora tem que alguém substituir ele. E bem que isso deu uma quebrada na Jinx, né, porque tecnicamente ela vê o Silco como um pai dela. Enquanto mostra o desequilíbrio de poder que tá tendo em Zal, aparece uma criança fugindo de os capangas. Os famosos capangas do Drip. Enquanto toca uma música muito da hora, é mostrado como a Jinx não se importa muito com isso, ou seja, ela tá passando entre essas batalhas de poder e não tá dando a mínima. Isso foi muito cinema. Bem, a vibe dela é totalmente cortada quando uma
criança cai em cima dela. A criança que tava fugindo dos capangas do Drip. Bem, a Jinx mete a bala nos três e é nos apresentado Isha, a criança que caiu em cima dela. Bem, é mostrado que o conselho botou uma recompensa em cima da cabeça da Jinx. Depois de ver isso, a criança fica admirada e começa a seguir a Jinx. Acaba que acontece uma reunião entre os líderes de gangues. Bem, aquele rato esquisito sugere entregar a Jinx, porque bem, se é o que o Piltover quer, é o que eles terão, né? E a Sevika é totalmente contra, porque eles não entregam gente de si. Ele até oferece um braço novo pra Sevika, o que ela recusa e continua com a opinião dela. Enquanto a Sevika tenta consertar o próprio braço, aparece o demônio de trança, vulgo Jinx. Elas trocam um discurso lá, que não é muito importante, depois disso a Jinx vai embora. O importante é que agora tem duas pessoas seguindo ela, a criança e aquele rato esquisito. Agora voltando pro lado alto, o Victor voltou, todo esquisito, mas voltou. O que não tava feliz era o próprio Victor, que tava com uma vibe meio Fiuk, que bem, o Victor tinha dito que queria que destruísse o núcleo Hextech, o Jace fez ao contrário, uniu os dois. Então ele só vai embora e caga pro Jace, só vai embora. Mas que o que realmente segurava os dois não era mais o propósito deles, e sim o afeto. Agora voltamos para o Echo. Nota uma marca muito estranha numa das folhas da árvore dele e vai até Heimerdinger, que dizem que já viu isso em outro lugar. Eles vão até o laboratório do Jace. Lá eles percebem que esses sinais são muito parecidos com o que tinham nos experimentos do Hextech, que eles fizeram em folhas. E bem, depois disso essas plantas acabaram morrendo, ou seja, se tá na árvore do Echo, em outras palavras, fudeu. Agora, voltando para Jinx, ela finalmente termina o braço da Sevika. É que começa a entrar um gás, o chamado cinza. Por mais que ele seja verde, mas vamos ignorar esse fato. Turminha da Kate. Tudo indica que foi aquele rato que dedurou onde ela tava, mas bem, não tem nada que confirme isso. Ainda assim, nos efeitos do gás, ela sai correndo de lá. Bem, ela é cercada em cheio por um capanga. Aquele rato todo esquisito, é Schmidt, não sei pronunciar. O nome dele vai estar na tela. A Jinx é colocada contra a parede. Mas antes que ele puder fazer alguma coisa, já chega a Sevika descendo a bala em geral. A Jinx consegue se soltar e jogar o novo braço pra Sevika pra ela. Não lembro se na primeira temporada tinha esses efeitos dos olhos da Jinx com cintila, que é aquele brilhinho que sai quando ela desvia. Enquanto isso, a criança tá só no modo espectador vendo a luta. Inclusive, uma das funcionalidades desse braço da Sevika é tocar música, literalmente um JBL embutido no braço dela. No final de tudo, a Leandro soltou fogo e artifício. O que me deixa intrigado é porque essa luta aconteceu no beco do lado do galpão onde a Jinx estava. Ou seja, a turbina da Kate estava lá dentro e ninguém escutou uma música e fogo de artifício. Aquele negócio, né? O salário é mínimo, o esforço vai ser mínimo também, porque não é possível. Então a Jinx revela que o próximo plano dela é acabar com tudo que sobrou da família dela. Que sinceramente é a maior balela que eu já vi, porque ela literalmente há 5 minutos atrás teve a oportunidade de matar a Vi e não matou. Depois corta pra Victor naquela parte toda isolada e caquética de Zal, que é a mesma experiência que andar nas ruas de São Paulo às 3 da manhã. Acontece que ele está com poderes do Hextech, porque ele tecnicamente absorveu o núcleo. Contra a vontade dele, mas absorveu. Ele faz um cosplay de Mano JC lá e rejuvenesce o cara por completo. Mostraram que a mãe da Caitlyn sabia sobre esse cinza que tinha. Isso que ela fez um sistema de ventilação pra poder pelo menos o pessoal de Zal ter como respirar lá embaixo. Porque bem, eles ainda são seres humanos, né? Sabe o que a Caitlyn faz quando ela descobre isso? Exatamente, ela usa contra o povo de baixo. Foda-se. No sistema de ventilação, eles encontram o capanga daquele rato esquisito lá. Então, por ele ser carinhosamente convencido a falar o que tá acontecendo, ele falou que a Jinx passou por lá e provavelmente ela vai aprontar alguma coisa nas ventilações. E sabe o que ele ganha por revelar essas informações? Exatamente, paizão. Vai preso, faça o C, paizão. Kate mandou logo por Chilindró. A vai estranhando esse comportamento da Kate, chama ela pra conversar. Pede pra Kate não mudar o jeito que ela é. Conversa lá, rola conversa aqui e no final elas se beijam, é isso. E me faz perguntar, não tinha lugar melhor não? Tinha que ser no meio da missão mesmo? Para subindo lá pro lado alto. A Ambessa tá conversando com a Amara. Faz parte da associação mercantil de Piltover, que supostamente ela estaria devendo a Ambessa. E que aparece uma rosa negra na mão da velha. Sai um monte de chicote, prendendo tanto a Ambessa quanto o guardinha dela. Na hora que ela vai finalizar, o guarda se solta e a Ambessa meteu só uma no bucho da velha. Então a Ambessa vai falar com o Salo, que é um dos únicos conselheiros que tá do lado dela. Quando a Ambessa chega, a Leste tá tratando da lesão do Salo. Olha, não me entenda mal, mas eu gostei muito da Leste. Tanto o design dela quanto a voz na dublagem dela que ficou muito incrível. A gente sabe quem é que controla tudo. Então ela é expulsa da sala, e a Ambessa já chega falando que ela precisa que o Salo reúna as famílias mais influentes de toda a Piltover. Por isso, a Mel, que já tá desconfiando da própria mãe, no caso a Ambessa, vai atrás da Leste pra saber o que ela escuta dessa conversa. Porque mesmo não estando na sala, ela tem uma audição muito aguçada. Em resumo, o plano dela é criar tipo um cargo acima dos conselheiros e botar o Salo no topo. Porque bem, a Mel sabe os perigos que a mãe dela no poder. Que o objetivo principal da Ambessa em Piltover é conseguir a Hextech. Agora, descendo novamente, vamos pro laboratório de Jace. Está Echo e Heimerdinger. Isso é explicado como funciona as runas
runas normais e as runas selvagens. No resumo, as runas selvagens são naturais e as normais são tipo ação e reação. Tudo indica que essas runas selvagens aparecendo seja tecnicamente culpa do Jace, as exigências que ele faz ao arcano. Bem, são anos e anos testando Hextech. Bem, eles descem sobre o solo onde fica a energia Hextech, e por azar do destino fica bem perto onde fica o subsolo do Echo. A Hextech pode ser instável às vezes, e eles suspeitaram que se ele acabar sobrecarregando ele poderia explodir, ou seja, em vez de explodir em Piltover, explodiria no pessoal de baixo. Isso é aquelas folhas estranhas na árvore do Echo, porque eles estão tecnicamente até aqui perto. Fica branco que eles ficam diante de uma suposta runa selvagem. Voltando aos produtos de ventilação, que tudo que você usa é só a voz da Jinx. A Jinx fala que jamais pensou que ia ver a Vi de farda. E bem, né, não preciso repetir. No momento que a Jinx aparece, a Kate nem perde tempo, já desce a bala. E bem, na verdade era um reflexo só. Brinca falando que sabia que a Vi gostava da Kate. Pergunta se ela já teve a oportunidade de, sabe, entrar no rock antes de morrer. Sei que gosta dela. Espero que tenha tido uma chance de... Sabe, antes de... Agora sim, as duas estão de frente a frente. Quando eu pensei que ia ser um 2x1, a Sylvie consegue já balanceando o jogo. Começa uma troca insano lá. Uma dessa vai já parte a arma da Jinx no meio. Eu achei isso bem antiético. Agora juntando os acontecimentos. Jace encosta no que supostamente seria o arcano. E deu arcano, arcane, cara. Só acaba acarretando que toda a energia Hextech fica meio instável, fazendo tanto a Case quanto a Vi ficar em desvantagem na batalha. Então aqui que aproveita que a arma dela tá toda esquisita, usa pra liberar a energia na Sevica. É bom lembrar que antes dessa luta, a Vi tinha dito que se ela tivesse a oportunidade, era pra tirar sem pensar. E mesmo machucada, a Kate levanta. Bem, dito e feito, ela deu só um tiro no dedo da Jinx. Então Vi consegue imobilizar a Jinx. E quando faltava só finalizar, Isha aparece, protegendo Jinx e apontando uma arma pra Vi. Com certeza, aquilo não era só ameaça, ela realmente ia atirar. Mas bem, isso não dura muito, que a Kate destrói a arma dela. Então a Kate pede pra Vi se afastar. Ela pretende atirar mesmo se a Isha for junto. Mas bem, né, a Isha é uma criança, né? Sabe o que ela faz? Liga o foda-se. A Vi até tenta impedir a Kate, o que não adiantou muito, porque ela continuou atirando. Inclusive, um desses tiros pegando na própria Violet. Enquanto todo mundo tava distraído, Sevica ativa um explosivo, que acaba liberando gás, fazendo tanto a Kate contra a Violet sendo jogadas pra longe. Esse gás vai diretamente pra Piltover. Mas bem, né, já que é pra fazer, vamos fazer bem feito, né? Que a Jinx colocou até tinta de bomba no gás, fazendo o gás ficar colorido. Ele continua tóxico, mas pelo menos é colorido, né? Agora voltando pra Kate e pra Vi. Agora, em vez dela pensar o que fazer daqui adiante, elas começam a ter uma DR de casal. Só tem um problema em fazer as coisas no pior horário possível. Gente, vocês estão no bueiro, porra, não é lugar de... Resumo, a Kate briga com a Violet, dando uma coronhada na Violet. Agora, sabe o pessoal de simulado do Hextech? Sabe o que aconteceu com eles? Exatamente, eu também não sei. Que eles simplesmente sumiram e não tem muita explicação. No caso até tem, eles foram sugados pelo arcano, mas, bem, né? Não explica muita coisa, não por enquanto. Agora, voltando pra Mel, começa a investigar o que a mãe dela poderia estar organizando. Até que parece uma rosa negra no olho da Elora. Eu não sei o que exatamente isso significa, mas eu sei que tem muita gente que ficou empolgada quando viu isso, então deve ser algo importante ou algo de LOL. E sendo sincero, depois que eu pensei foi, caralho, flor preta? Imagina as duas serem levadas por essa energia negra. Elas não voltam mais nesse primeiro ato e a Elora tenho certeza que ela morreu. Mas eu acho, né, eu nem lembrava da existência da Elora, então ela não é muito importante pra história, provavelmente. Então, aquela reunião que o Salo tinha organizado finalmente acontece. Já começa com a merdada mentindo, dizendo que a Amara tinha sido atacada por assassinos de Zão. Bem, né, não é verdade, né, ela meteu uma peixeirada na mulher. Em resumo, rola uma palestrinha dela falando que aquela cidade devia voltar à glória, tipo um imperialismo, sabe? Então ela sugere que essa cidade precisa de um general, e ela aplicaria a lei marcial, como era de se esperar, que o general seria o próprio Salo, né? Pois eles estavam de complô, né? Então, né? Não, jogaram o Salo pra merda. Que a merda elege a Kate como general. No início ela até que rejeita porque foi pega de surpresa, mas no final de tudo ela acaba aceitando a ideia. Criando a General Kiraman. Mulher literalmente Bolsonaro, seu louco. Se você tá vendo esse vídeo até aqui, você viu que ele tá acabando, né? Ele tá tendo mais 2 atos pra adaptar, que seriam 6 episódios, né? Ou seja, não tem tempo. E a ideia principal era adaptar assim todo o Arcane. Mas bem, se eu demorar mais, esse vídeo vai virar um especial de Natal. Por então, se tu puder ajudar aí dando um like, se inscrever no canal, ajuda muito. Olha, cara, tá escrevendo esse vídeo desde novembro. Se tiver a opção de hypar o canal, aí hype aí, por favor. Vai ajudar muito a descer na minha volta, beleza? Eu vou estar deixando o canal de gamers no meu dublagem na descrição, então dá uma olhadinha aí. Porque, bem, eles não vão ser remunerados por isso. Deixar que eu vou tentar não sumir de novo, beleza? É isso aí, fica com Deus, te vejo no próximo vídeo.